A chegada de novas doses, GDF amplia a faixa etária de vacinação de crianças sem comorbidades. Elas podem agora se vacinar contra a Covid-19. Meninos e meninas a partir de 8 anos de idade, mesmo que não tenham outra doença, já podem ter vacina no braço. A gente traz os detalhes para você na edição de hoje. Tentativa de homicídio com golpes de foice? O que é isso, Vanessa Ferreira? Malta, exatamente. Ontem à noite, um homem foi atacado a golpes de foice em um bar na quadra 3/5 aqui de Sobradinho 1. Imagens de câmera de segurança do local flagraram a situação e mostraram a crueldade do autor desse crime, que inclusive está foragido. Jesus! Naja de Brasília, o retorno. Em caso semelhante àquele que ficou, aquele emblemático, a operação da Polícia Civil do Distrito Federal apreende 17 cobras da espécie corn snake, um jabuti, 2 pés de maconha, uma chocadeira com ovos de serpentes e 4 terrários numa casa de Taguatinga. Tudo leva a crer em tráfico de animais. E a repórter Kátia Gomes conta pra gente a história da prisão de uma família da pesada. Na tela de sucessos não é cine espetacular, é vida real. Fala aí, Kátia. Exatamente, Malta. São 3 pessoas da mesma família que foram presas por associação criminosa. 2 irmãos e o filho de um deles praticavam roubos e furtos de veículos aqui no DF. Eles já eram velhos conhecidos da polícia e havia pelo menos 12 ocorrências registradas em um curto período contra esta quadrilha. E a nuvem esquisita que o pessoal viu no céu de Brasília, você viu? O povo ficou doido, na dúvida, se era mais um monumento do Oscar Niemeyer, se era explosão, se era disco voador, se era a caixa d'água de Ceilândia. Olha, nós fomos atrás de especialistas e descobrimos como opera esse fenômeno natural que gera nuvens assim. Outras estão por vir, viu? Você verá outras dessas no céu de Brasília. E um novo aplicativo de transporte só para elas. O novo aplicativo dá prioridade à segurança. Além de ter sido pensado exclusivamente para o público feminino, a plataforma é rigorosa na hora de admitir as motoristas. Todos os CPFs são verificados e os que não são verdadeiros não podem completar o cadastro. Muito bom. Isso e muito mais no Jornal SBT Brasília, primeira edição. Agora é 11h40, a gente está ao vivo e a gente está começando. Um incêndio destruiu 4 ônibus e um caminhão em São Sebastião. Era por volta de 3 horas da madrugada de hoje. Os veículos estavam estacionados na frente de uma oficina. Os bombeiros foram acionados e chegaram logo ao local. Mas não houve muito o que fazer, viu? A não ser apagar o fogo. Os veículos ficaram totalmente destruídos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Que imagem, hein? Quantos ônibus a gente está vendo aí? 5 ônibus queimados. Tudo virou cinza. Bom, perda material muito grande, mas felizmente ninguém se feriu. Você já viu como é que tá a teste para Covid-19, né? Todo mundo querendo fazer nesse momento e difícil encontrar. Moradores de diversas capitais do nosso país têm enfrentado longuíssimas filas em unidades de saúde à espera de teste para Covid. Em algumas capitais, metade dos exames realizados pelas prefeituras apresentaram resultado positivo. Em Manaus, quem está à espera do exame nas unidades de saúde divide espaço com aqueles que já têm resultado positivo e que aguardam atendimento. É uma fila para todo mundo. Eu estou aqui testado positivo e estou aqui no meio de todo mundo. No Rio de Janeiro, a espera é de pelo menos 4 horas. Nos postos de saúde, as filas dobram quarteirões. Assim como em Belém. A gente foi tentar fazer também particular, não tem agendamento, não tem também nas farmácias, só agendado para até sexta-feira e a gente não consegue também. Em São Paulo, a prefeitura divulgou que só tem testes de Covid-19 para mais 2 semanas. Em Brasília, mesmo com sintomas, Ana Cláudia e o neto não conseguiram fazer o exame pela rede pública. No hospital não tem. Postos de saúde também não tem, manda procurar. A gente chega lá, não tem de jeito nenhum. A solução veio desta farmácia, uma das 22 que oferecem o exame sem cobrar nada. Resultado de uma parceria com a Federação do Comércio do Distrito Federal. Hoje nós já completamos o nosso agendamento. A gente está com a agenda aberta de amanhã, praticamente toda preenchida.
Em setembro do ano passado, o Ministério da Saúde anunciou um plano nacional para ampliar a testagem da Covid no país, que previa a distribuição de 60 milhões de testes. Mas um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios revelou que mais da metade das prefeituras disseram não ter recebido recursos do programa. 51% não tem como fazer os testes, a não ser que estejam adquirindo eles mesmos e com recurso próprio o seu sistema de testagem. Nós estamos padecendo na ponta os municípios e carecendo, além de informações, e dos produtos e insumos para poder fazer a testagem. Um relatório do Tribunal de Contas da União indicou lentidão do Ministério da Saúde na compra de testes rápidos. O processo para a aquisição de 14 milhões de exames, que foi um dos alvos da investigação do TCU, teve início em março do ano passado, mas demorou 5 meses e acabou cancelado. A Secretaria de Saúde começou a instalar tendas nos estacionamentos das UPAs para conseguir ampliar o atendimento de outras demandas da população que não seja síndrome respiratória. As tendas vão servir de apoio para o acolhimento de pacientes ou para aplicar medicação. Em Ceilândia 2, uma delas já foi montada, mas ainda não começou a funcionar. Enquanto isso, na UPA, pacientes reclamavam na demora do atendimento. Lígia estava nervosa, porque o sogro apresentava suspeita de AVC. Chamavam o paciente já tinha sido atendido, demorava de 1h30 a 2 horas para chamar o próximo. Foi quando eu decidi ligar no 162, fazer denúncia. O governo acredita que as tendas vão desafogar o atendimento nas UPAs, já que os casos de síndrome respiratória serão encaminhados para as novas instalações. O IGESDF disse que as tendas já estão funcionando, mas que elas vão atender exclusivamente casos de síndrome respiratória. Na UPA de Ceilândia, como você viu na reportagem, os pacientes apresentaram outros tipos de problema de saúde e por isso não foram atendidos ali nas tendas. A gente espera que a situação dos hospitais comece a se normalizar daqui para frente, né? Hoje foi registrada a segunda maior taxa de transmissão do vírus desde que a pandemia começou, 2,31. Ou seja, cada 100 infectados contaminam outras 231 pessoas. Além disso, a taxa de ocupação das UTIs no Distrito Federal chega a 95%. Mas mesmo diante de tantos casos, a gente tem um cenário diferente daquelas duas altas anteriores enfrentadas em 2020 e comecinho de 2021. Os sintomas agora são mais leves porque a população está vacinada. E aí vem aquela pergunta, seria um anúncio de que em breve estaremos livres de vez do coronavírus? Vamos ouvir o que dizem os especialistas. Por mais quanto tempo vamos continuar vivendo uma pandemia? Seria possível determinar o fim da Covid-19 ou pelo menos o momento em que o coronavírus vai perder as forças? Eu acho que a gente não pode hoje, como médico, afirmar que nós estamos realmente aqui, daqui a alguns meses vamos voltar à vida quase normal. Mas eu acho que nós vamos aprender a conviver melhor com a Covid. Seria a Ômicron a mais contagiosa das variantes do coronavírus, mas também um anúncio de que a esperança de dias melhores está por vir. Justamente pelo fato de ser um vírus muito dinâmico, capaz de fazer grande número de mutações e de levar ao surgimento de novas variantes, talvez ainda seja muito cedo para afirmarmos que estamos no fim da pandemia. Nesta terça-feira, o Distrito Federal registrou 4.780 novos casos de Covid-19 em 24 horas, com a taxa de transmissão da doença chegando em 2,31, o que significa que cada 100 pessoas infectadas podem contaminar outras 231. É a segunda maior taxa da doença desde março de 2020, no começo da pandemia. Apesar de nós termos uma expectativa de mais 10 dias de alta até chegarmos ao pico, após esse pico, durante a descendência, é possível, em um cenário otimista, que estejamos caminhando para um cenário de endemia, onde nós teremos um número baixo de casos, constante, mas administrável. Momento que demonstra que estamos próximos do fim da Covid-19? A humanidade já atravessou outras epidemias, né, e pandemias, em média 2 anos por aí, se dura uma pandemia. Agora, que é um vírus que ainda é capaz de causar casos graves e mortes, sim, até os hospitais estão cheios de casos
internados, 90% não vacinados. A boa notícia é que com a ciência mais preparada para enfrentar o vírus e com a população totalmente vacinada, dias melhores virão. Mas ainda é preciso bastante cautela. As medidas de prevenção ainda devem ser mantidas enquanto tivermos altíssima circulação viral, como agora, e não tivermos a certeza de todos estarem seguros. Gente, o importante é a gente se vacinar mesmo, é a parte que a gente pode fazer. Eu ouvi e li de uns especialistas hoje aqui que a Omicron talvez dê um sossego para nós a partir do momento em que 92% da população estiver vacinada. Hoje, comparativamente à população como um todo, o Brasil tem 76% de vacinados, se eu não me engano. Então tem muita gente que ainda precisa fazer a sua parte, né? Claro que quando as crianças se vacinarem, esse índice vai aumentar, mas tem tanto idoso, tanto adulto, jovens adultos que ainda não se vacinaram. Eu fico incrédulo. É o que a gente tem à disposição, é a nossa arma. O céu do Distrito Federal é um dos mais lindos do Brasil, todo mundo concorda, né? Mas ele não para de nos surpreender com imagens impressionantes. Na tarde de ontem não foi diferente. Em algumas regiões administrativas do Distrito Federal, foi possível ver uma nuvem gigante. Tá, até aí normal, tá em época de chuva. Agora, o formato chamou a atenção de tanta gente que virou trend topic nas redes sociais. E o que não faltou foi comentário divertido. Vamos? Uma explosão nuclear, um disco voador ou a caixa d'água da Ceilândia? A nuvem que apareceu no céu de Brasília deixou muitos moradores intrigados e virou até meme nas redes sociais. Um deles diz que até nuvens em Brasília foram projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer. E não é por menos, ela lembra também a cúpula do Congresso Nacional. A nuvem que chamou a atenção foi vista de diversos lugares do DF. Águas Claras, Ceilândia, Esplanada dos Ministérios, Guará, Santa Maria, São Sebastião. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, existe uma explicação para esse fenômeno. Ele é formado principalmente no verão por causa do calor e da umidade do ar. Isso significa que outras nuvens, como essa, podem surgir no céu de Brasília. O meteorologista Mamedes Melo faz um alerta. Apesar de bonita, ela pode ser perigosa, principalmente para a aviação. Pois no seu topo há granizo subindo e descendo, e isso gera descargas elétricas. Como se não bastasse, ainda na sua base há ventos ascendentes pelo centro e ventos descendentes aí pelas suas bordas. É porque num dia cai meteoro lá em Minas Gerais, no outro dia aparece uma nuvem aqui no DF parecendo um disco voador, a gente fica com medo, né? Vamos voltar agora para um destaque do noticiário policial de hoje, que é importante a gente noticiar. Mostra como as pessoas hoje em dia estão tratando a vida de forma banal, né? Ontem à noite, um homem foi atacado, veja você, com golpes de foice na cabeça em Sobradinho. As imagens de uma câmera de segurança flagraram essa tentativa de homicídio. São imagens verdadeiramente chocantes, né? A gente até pediu para dar uma paradinha aí para não assustar tanto. Apesar dos golpes muito severos que a vítima que aparece nas imagens recebeu, essa pessoa sobreviveu aos ataques. O autor já foi identificado, mas fugiu e a polícia está atrás dele. É a repórter Vanessa Ferreira que está na delegacia que investiga esse caso e conversa com a gente agora, ao vivo. Boa tarde, Vanessa, é com você. Oi, Malta, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Essas imagens são absurdas, né? Impressionante a crueldade desse crime. A vítima, que é conhecida como Mineiro aqui na região de Sobradinho, que tem 56 anos, estava em um bar sentado ali consumindo quando foi surpreendido pelo autor, né, desse crime com golpes de foice na região do pescoço. Pelas imagens a gente vê a crueldade e a real intenção de matar que esse autor tinha. O motivo teria sido uma dívida antiga que eles já tinham por conta de um conserto de um veículo. E aí, depois do crime, né, o autor fugiu, mas já foi identificado. Ele é conhecido como baiano, tem 43 anos, é aqui da região de Sobradinho e está sendo procurado pela polícia que está em diligências aí atrás dele.
Bom, a vítima foi levada para o hospital de base, está internado, deve passar por uma cirurgia aqui na região do maxilar, que ele ficou com uma fratura e está estável, até então, né, não corre risco de morte. Eu estou aqui com o delegado Mauro Guedes, aqui da 13ª Delegacia de Polícia de Sobradinho 1. Doutor, foi um crime muito cruel, né, pelas imagens aí que a gente viu, que mostra a intenção de tirar a vida do mineiro, né, desse autor chamado Baiano. Boa tarde, Vanessa. Exatamente, você observou muito bem. As imagens do crime são bastante eloquentes. Primeiro, com relação à intenção do autor. Fica muito claro pelo número repetitivo de golpes, pelo instrumento utilizado por esse autor e também a região em que ele atacou a vítima, que a intenção dele era uma só, matar esse indivíduo. Outros elementos que você também observou também são bastante significativos aqui para a nossa atividade de investigação policial. Primeiro, informações trazidas por testemunhas do fato e posteriormente pela própria vítima que foi entrevistada no hospital dão conta de que o motivo desse crime foi extremamente fútil. Isso mesmo, o autor foi atrás da vítima por conta de uma dívida relativa a um conserto de um veículo. Percebam aí a futilidade do motivo desse crime. E mais um elemento que você observou muito bem, Vanessa, diz respeito à impossibilidade da vítima de se defender. O autor chega de surpresa pelas costas, portando uma foice e profere vários golpes contra uma região sensível da vítima, pescoço, cabeça, que por sorte ainda está viva e está sendo submetida a tratamento hospitalar e até uma cirurgia, conforme você também já mencionou. Então é um crime cruel, um crime bastante bárbaro. A polícia está tomando as providências para que seja oferecida com a maior brevidade possível essa resposta à sociedade. Doutor, e o autor desse crime, ele já tinha algumas passagens, né? Ele já é, assim, conhecido aí no registro da polícia, certo? Sim, a gente pôde observar aqui nos registros policiais que é um indivíduo com passagens criminais anteriores, crimes de trânsito, crime contra a honra de terceiros. Portanto, é um indivíduo com uma personalidade já voltada para o crime. E isso demonstra uma necessidade de atuação policial o mais urgente possível por se tratar de um indivíduo que já demonstra uma periculosidade acima da média. Doutor, uma última pergunta. Os senhores ouviram as testemunhas, né, que estavam ali nesse bar, no local ontem à noite. O que elas relataram? Como foi a situação? Assim? Olha, os relatos preliminares dão conta justamente desse ataque de surpresa. O indivíduo chega de surpresa e acaba impossibilitando qualquer mecanismo de defesa por parte da vítima, e isso foi um elemento que chamou a nossa atenção. Outra informação preliminar trazida pelas testemunhas foi com relação à identificação do agressor. Portanto, já sabemos quem foi o autor desse crime e as providências vão ser tomadas nesse sentido, Vanessa. Certo. Doutor, e por quais crimes ele deve responder aí a partir dessas imagens, né, que já permitem uma visualização de como foi toda essa ação dele aí, desse baiano? Olha, até o momento se trata de um homicídio tentado. A ação dele não evoluiu para o óbito da vítima por circunstâncias completamente alheias à vontade desse autor. Então é um homicídio tentado e é possível, conforme eu mencionei, já visualizar aí algumas agravantes desse homicídio, quais sejam motivo fútil e a impossibilidade de defesa por parte da vítima. Certo, doutor Mauro, muito obrigada pela sua entrevista, certo? Eu que agradeço. Malta, então é isso, foi um crime muito cruel, uma situação que assusta, né, quando a gente vê essas imagens de uma pessoa completamente vulnerável sendo atacada aí pelas costas, né, de uma forma covarde até, a gente pode falar, e essa vítima, reforçando, vai passar por uma cirurgia, está internada no hospital de base e sobreviveu, como disse o delegado, graças a Deus mesmo, né, porque os golpes foram numa região vital dele e em outra situação ele poderia ter morrido ali no local mesmo. Malta, o autor, repetindo, segue foragido, a polícia está atrás desse homem, o baiano de 43 anos, aqui da região de Sobradinho. Malta. Então, eu ia até perguntar isso, quando a gente tiver alguma imagem
mais clara do rosto dele que a polícia puder disponibilizar, a gente coloca aqui na tela e ajuda o trabalho da investigação. Não há dúvidas de que esse homem tentou cometer um crime seríssimo contra a vida. A polícia está atrás dele para que ele seja responsabilizado e a comunidade pode ajudar. Nesse vídeo aí que flagra o crime, não deixa dúvida do ataque, infelizmente a imagem não tem qualidade suficiente para que a gente possa ver nitidamente o rosto desse homem que agora a polícia procura. Mas assim que tiver uma foto dele mais nítida, a gente coloca aqui na tela para ajudar a polícia a capturá-lo, até porque uma pessoa com um comportamento desse definitivamente não pode ficar solta nem respondendo um processo em liberdade, porque está completamente fora do juízo perfeito. Obrigado, Vanessa, pelas informações. De volta aqui no estúdio, na Candangolândia, um homem acabou preso porque estava mantendo a mulher em cárcere privado. A polícia chegou ao local graças a uma denúncia anônima. Assim que os PMs encontraram a casa, lá na rua, já ouviram os gritos da mulher pedindo ajuda. De longe dava para ouvir. A equipe entrou na residência, como você está vendo aí na tela, e rendeu o companheiro dela. Segundo a mulher, sempre que ele saía, ela ficava trancada dentro de casa. Meu Deus, que absurdo! Você está vendo o momento em que a polícia chega até a casa desse homem que mantinha a mulher trancada e policiais armados abordam o companheiro para que possam parar o crime que ele estava cometendo, né? Esse homem de 38 anos não queria se entregar e teria desacatado a polícia. Ainda ameaçou a mulher e a sogra, mas acabou detido e levado para a 21ª delegacia. A imagem está na tela para você e eu gostaria só de reforçar. A gente está aqui noticiando o caso de um homem que mantinha uma mulher em cárcere privado. Foi detido pela polícia, os gritos dessa senhora podiam ser ouvidos da rua, ele foi levado para a delegacia. A pergunta é, e a partir de agora? Porque se ele ameaçou o policial, desacatou o policial e ainda fez ameaças contra a vida da mulher e da sogra, esse homem não pode ser autorizado a voltar, ficar perto dessa mulher. Porque senão, mais dia, menos dia, a gente vai estar aqui colocando esse vídeo de novo na tela e outro noticiando a próxima tragédia. Então que a justiça e a polícia possam agir para protegê-la, porque definitivamente ele não pode chegar perto dela mais. Outro caso envolvendo homens abusivos, dessa vez em Vicente Pires. Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Civil. Ele foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão porque torturava a companheira. Em 2018, ele começou a desconfiar que estava sendo traído pela mulher. É sempre assim, né? Ixi, tô com medo de levar chifre. O marido, então, conseguiu clonar a conta de WhatsApp dela e passou a acompanhar todas as conversas com esse suposto amante. Inconformado, ele passou a agredir a mulher fisicamente. Além de espancá-la, xingava e humilhava a companheira. Chegou a rasgar as roupas dela e ameaçava jogá-la na rua. Ela precisou ser internada por causa da gravidade dos ferimentos. Depois das agressões, ele fugiu e respondeu a um inquérito em liberdade. A vítima recebeu medida protetiva. O agressor acabou sendo condenado pela justiça e vinha sendo procurado desde novembro do ano passado. Ontem, finalmente, ele foi preso e levado para a 38ª delegacia. Uma família unida faz toda a diferença na vida da gente, né? Tanto para o bem quanto para o mal. No Núcleo Bandeirante, uma família operava um esquema de roubos e furtos de veículos, um ajudava o outro. Uma operação da Polícia Civil investiga essa quadrilha familiar por ter praticado pelo menos 12 crimes num curtíssimo espaço de tempo. É a Kátia Gomes quem tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Kátia, com você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, são 2 irmãos e o filho de um deles, que inclusive esse filho começou na prática desses crimes quando ainda era menor de idade. Agora que ele foi preso, ele já é maior de idade, mas a polícia também investiga a participação de outros menores de idade nesse crime. Malta, eles agiam com muita violência, abordavam as vítimas para roubar os veículos. E aí, depois que eles roubavam esses veículos, eles praticavam outros crimes e depois revendiam os automóveis. Bom, para dar mais detalhes sobre esse crime, eu vou conversar agora com o delegado, que é coordenador da Corpatri, André Leite, que está aqui ao meu lado. Delegado, uma boa tarde. Esses criminosos já tinham uma extensa passagem pela polícia e mesmo assim estavam soltos cometendo novos crimes. Boa tarde, Kátia. Sim, esses indivíduos já eram velhos conhecidos da Polícia Civil do Distrito Federal. Um deles respondia a 27 inquéritos policiais, outro a 21 inquéritos.
Então, todos eles voltados para essa prática criminosa recorrente de roubos e furtos de veículo, associação criminosa, receptação, porte ilegal de arma de fogo. Esses indivíduos estavam encarcerados, ganharam liberdade, voltaram a delinquir no ano de 2021 e conseguimos atribuir pelo menos 12 ocorrências a esses indivíduos, sem prejuízo de outras ocorrências apuradas em outras delegacias. E esses indivíduos agora vão responder por mais uma reprimenda penal pelos crimes de furto qualificado, roubo majorado, corrupção de menores e associação criminosa. Se condenados, podem pegar penas aí que superam os 15 anos de reclusão. E, delegado, eles agiam com violência, né? Inclusive, imagens de câmeras de segurança mostram eles abordando as vítimas armados. Eram violentos? Sim, indivíduos extremamente violentos, agiam com emprego de arma de fogo. E quando as vítimas relutavam em entregar o patrimônio, né, até havia luta corporal, agressões, tá? Há relatos de agressões físicas, né, conforme registrado em algumas imagens de CFTV, que foram cruciais para auxiliar a polícia na elucidação desses crimes. E, delegado, o que eles faziam com esses veículos, né? Eu até comentei que eles utilizavam de duas formas, eu queria que o senhor explicasse detalhadamente. Eles tinham uma peculiaridade que eles subtraíam esses veículos e utilizavam esse mesmo veículo para cometer outros assaltos. E após esse veículo já ter sido utilizado nos assaltos, eles adulteravam os sinais identificadores e os remetiam aí para outra unidade da federação. Esses veículos, alguns deles pelo menos, já foram recuperados? Temos um índice de recuperação e alguns veículos a serem recuperados, né? Se forem transportados para outra unidade da federação, dificulta um pouco o trabalho da polícia, mas isso é só uma questão de tempo. E eles tinham uma área de atuação, né? Onde? Eles tinham preferência pelo Plano Piloto e Lago Sul, né? Inclusive teve um assalto a uma farmácia aqui na região do Sudoeste, que também fugiu um pouco a regra, que eles furtavam e roubavam veículos, resolveram cometer um assalto a essa farmácia aqui no Sudoeste. E a investigação demorou quanto tempo? Essa investigação começou no primeiro semestre de 2021 e se encerrou agora em janeiro com o fechamento aí de 12 ocorrências atribuídas a esses indivíduos. Agora é esperar, né, que dessa vez eles passem mais tempo aí presos depois dessa extensa ficha criminal, né, delegado? Acreditamos que agora com o desenrolar dessa operação, com o desfecho dessa operação, esses indivíduos agora permaneçam um bom tempo na cadeia e tragam uma sensação essa circunstância traga uma sensação de segurança maior, e que inclusive com o resultado nos índices de roubos e furtos de veículo, diminuição desses índices aqui no Distrito Federal. Muito obrigado, delegado, pelas informações. Então é isso, malta. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Uma usina de asfalto pegou fogo na Fercal. Quando os bombeiros chegaram, as chamas já tinham tomado toda a unidade. A usina fica no quilômetro 56 da DF-203. Tinha muito líquido inflamável para a produção de asfalto. Os bombeiros levaram pouco mais de 1 hora para controlar as chamas. A perícia foi chamada para descobrir as causas desse incêndio, que ainda não foram determinadas. Com esse aumento do número de casos de Covid-19, surge aqui a pergunta sobre como será o retorno às aulas em 2022. Tem muitos pais preocupados. É o seu caso? Todas as unidades de ensino da rede particular vão retornar com o ensino 100% presencial a partir da semana que vem. Será que vai ter a opção de aula online? Será que as escolas vão exigir comprovante de vacinação? Na rede pública, a previsão de volta às aulas é dia 14 de fevereiro. 4 semanas, né, ainda. Você que está em casa, entra nesse debate com a gente agora. Você sabe que aqui a gente gosta de te ouvir todos os dias, né? Então aponte a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela e me responda, é hora de voltar às aulas? Será que é? Como é que você está se sentindo? 3 opções de resposta na tela para você. Outra coisa, nesse mesmo QR Code aqui, você acessa uma possibilidade de mandar comentários para a gente. Você já viu que a gente lê aqui ao vivo, né? Então tá, a primeira é o seguinte, nós já esperamos tanto, agora espera mais um pouco as crianças se vacinarem. Outra opção é, eu não aguento mais esses meninos dentro de casa, eu estou em tempo de enlouquecer, que eles voltem para a aula imediatamente. E a terceira está ali no meio termo. Vamos voltar no semipresencial para ficar mais seguro? Mas de toda forma, sem aula não dá. Então, se você marcar a primeira opção, você é a pessoa que está querendo que as crianças se vacinem antes que as aulas sejam retomadas. Segunda opção, você não está querendo saber de vacina, você quer tirar esses meninos dentro de casa urgente, que você está em tempo de ficar doido.
E o terceiro é, meio termo, uma semana de aula presencial, outra semana de aula online, melhor ir com calma porque a Omicron tá aí, mas também não dá para ficar sem aula de tudo. Dr. Ronald Veiga, que opera nossa enquete, qual é a sua opinião? Não, terceira, aula presencial uma semana, aula online na outra, o ensino semipresencial. Daqui a pouquinho a gente vê a resposta. Você vê que enquanto você vai votando, só você que nos acompanha agora ao vivo tem acesso a esse QR Code aqui, tá? Não tá na internet, não tá no WhatsApp, não tá em lugar nenhum. Então você precisa apontar a câmera para a tela para você ajudar a gente a movimentar essas barrinhas que vão se movimentando ao vivo conforme os votos vão chegando. Muito bem, enquanto você vai votando, sobre as escolas privadas, está marcada uma audiência para segunda-feira entre os sindicatos dos professores das escolas particulares e o Ministério Público do Trabalho para alinhar os protocolos de segurança para o ano letivo de 2022. E sobre esse assunto eu recebo agora o professor Rodrigo Pereira de Paula, que é o diretor jurídico do Sindicato das Escolas Particulares. Rodrigo, seja bem-vindo ao SBT. Qual que é a maior preocupação de vocês agora quanto à volta às aulas 100% presenciais? Então, primeiro, boa tarde, Felipe, Malta, boa tarde a todos que estão nos assistindo. A nossa preocupação, Felipe, é primeiro com o retorno seguro, né? Seguro para as crianças, para as famílias e principalmente também para os trabalhadores. Nesse sentido, o sindicato, nós estamos solicitando uma mediação do Ministério Público do Trabalho para que a gente possa ter um novo realinhamento de protocolos de segurança do trabalho. Né? Como você disse no início da edição, Felipe, nós temos ainda um grande número de pessoas que não vacinaram ainda com a primeira dose. Né? Por incrível que pareça, nós temos também professores que ainda, por uma opção individual, não se vacinaram, mas que o sindicato dos professores, nós estamos defendendo a obrigatoriedade do cartão de vacinação para todos os trabalhadores e também para os alunos. Nesse sentido, nós vamos solicitar essa mediação ao Ministério Público, não só para que a gente possa alinhar essa questão do calendário do passaporte da vacina, mas também de medidas de segurança. Por exemplo, aquele professor ou aquele aluno que for testado positivo, qual vai ser o encaminhamento que a escola vai estar dando para esse caso, né? A educação, ela vai voltar, esses alunos que forem testados positivos vão ter o direito à educação remota. Então, todos esses debates e essas dúvidas, que é uma dúvida de toda a sociedade, nós vamos discutir lá nessa mediação que ocorrerá na próxima segunda-feira, Felipe. Então, mas aí primeira coisa, então vocês acham que se esperar é melhor esperar um pouquinho para voltar às aulas? Na opinião do Sindicato dos Professores, é melhor que se aguarde um pouco mais para a Omicron dar uma baixada e a situação ficar mais previsível? Essa a intenção de vocês? Queria só deixar claro. Exato, essa é a nossa intenção. A gente está, assim, toda a categoria está bastante apreensiva, Felipe, principalmente por esse grande número de contágios aqui no Distrito Federal e no Brasil como um todo, né? E a gente entende que o pior nós já passamos, nós estamos vindo aí de vários, praticamente mais de 2 anos já, completando a pandemia, e nós já estamos aí com o calendário de vacinação das crianças. Não custava nada, no nosso entendimento, aguardar mais um pouco o retorno até que todas as crianças fossem, de fato, vacinadas, né? E nesse sentido, não só as crianças, nós também queremos uma segurança que nenhum trabalhador vá para o ambiente da escola sem estar imunizado. E aí nós estamos com essa posição do sindicato que deva ser exigida a vacinação de todos os trabalhadores no ambiente da escola, para que a gente tenha um ambiente o máximo possível de segurança. Isso depende de quem? Porque assim, a escola é um ambiente aglomerado por natureza, né? É difícil você imaginar uma volta às aulas presenciais sem considerar que professor e 30 alunos, pelo menos, estarão juntos no mesmo ambiente. Tá na mão de quem definir se fica obrigatório ou não o professor se vacinar? Porque, como o senhor mencionou, tem professores que não quiseram se vacinar e o sindicato acha que deveria ser obrigatório. Deixa eu contar um negócio para você. Aqui no SBT, por exemplo, em várias outras empresas, a apresentação do certificado de vacinação foi obrigatória, né? Então, existem instituições governamentais, da iniciativa privada, órgãos públicos, que estão falando assim, olha,
me desculpa, mas para poder voltar a trabalhar vai ter que vacinar, porque é um ambiente que lida com muita gente ao mesmo tempo. Agora está na mão de quem? Quem decide se o professor tem que se vacinar ou não? Porque a gente está aqui conversando com os pais sobre a vacinação de crianças, mas ok, ainda tem uma discussão sobre qual é a idade, qual é o efeito colateral, tem muitos pais que têm realmente o poder de decidir sobre a vida dos filhos, mas e quanto aos professores adultos? Quem é que vai decidir se eles têm que se vacinar ou não? Então, no nosso entendimento, isso deva ser uma decisão do governo, Felipe. É inadmissível tratarmos a pandemia como uma questão individual, né? Uma pessoa que não estiver vacinada no ambiente coloca todo mundo em risco. Então, a posição do sindicato é pela obrigatoriedade do comprovante de vacinação. E aí nós estamos solicitando a intervenção do Ministério Público do Trabalho para que a gente assine um termo de ajuste de conduta, né, com as escolas particulares, com o poder público e com o Ministério Público e com os sindicatos, para que o professor, caso não apresente o seu cartão de vacinação, ele seja impedido de lecionar. É uma pandemia onde a gente não pode colocar por 1, 2, 3 pessoas o risco de toda a coletividade. Então essa é a posição política do sindicato, pela cobrança imediata no retorno dos comprovantes de vacinação de todos os trabalhadores e, consequentemente, nós também gostaríamos muito de que houvesse a sensibilidade não só desses professores e trabalhadores que ainda, por incrível que pareça, não se conscientizaram da importância da vacinação, mas principalmente também dos familiares dos alunos, né? A gente precisa de ter o máximo possível de alunos vacinados para que a gente possa ter tranquilidade no retorno às atividades na escola e a escola possa ser um ambiente seguro. É claro que ninguém aguenta mais, Felipe, ficar em casa esse período todo. A educação tem sofrido assim uma defasagem muito grande, mas mais do que a defasagem nós precisamos de primar pela vida, né, que é aquilo que a gente tem de mais importante. Então, nesse sentido, o sindicato tem se posicionado com a obrigatoriedade da vacinação de todos os trabalhadores e também de todos os alunos, para que a gente possa ter a escola como um ambiente 100% seguro. Pelo que o senhor tem conhecimento, a regra não existe a regra ainda nem para o professor da rede particular, nem da pública, né? Não é obrigatória a vacinação, né? Não é obrigatório. Para nenhum deles. Segura aí só um pouquinho para a gente ver parcialmente o resultado da enquete, para eu ler uns comentários aqui das pessoas que estão participando, que esse tema realmente mobiliza todas as famílias, né? Todo mundo ou tem uma criança que está prestes a voltar à aula, ou é um sobrinho, é um filho, é um neto. Vamos ver como é que tá aí, mais ou menos, o pessoal tá votando? Qual que é a opinião das pessoas? Quando puder, coloca aí pra gente, enquanto isso eu vou lendo os comentários, tá? Olha, a Érica diz o seguinte: a maior preocupação é a saúde das crianças, famílias, dos professores e familiares. É de extrema importância imunização antes da volta às aulas 100%. Obrigado, Érica, pela participação. A Ravila, boa tarde. Não seria melhor deixar as crianças se vacinarem antes da volta às aulas, porque assim diminui a disseminação do vírus? Vamos ver o que mais. Não aguento mais ser professora do meu filho em casa e acho também que como as crianças morrem menos de Covid e já estão vacinando, melhor voltar. É o que diz a Lorena da Asa Sul. E como é que a gente está com os números? Olha, 43% dos nossos telespectadores dizem: nós já esperamos tanto, agora espera mais um pouquinho que as crianças se vacinam. Outros 38% estão ali, né, no meio termo. Vamos voltar semipresencial para ficar mais seguro? Vai uma semana, não vai outra, vai um dia, não vai outro, mas sem aula não dá para ficar. E 19%, 20% praticamente, 1 em cada 5 dos nossos telespectadores dizem: não aguento mais esses meninos dentro de casa, tô em tempo de enlouquecer. Realmente, criança dentro de casa, eu ouço gente dizendo que faz, limpa 5 apartamentos, mas não dá conta de cuidar de uma criança 2 horas, porque suga a energia da pessoa. Muito bem, mas o que vale é a saúde e o que vale é preservar a vida das pessoas, né? Deixa eu só voltar a falar com o representante do sindicato que está com a gente agora para perguntar para o senhor o seguinte: então, na segunda-feira, a expectativa é que haja uma definição se volta às aulas ou não. Será que na segunda sai um resultado? Com certeza. Na verdade, Malta, a intenção nossa nessa audiência, só quem tem poder de dizer se não volta, ou se volta presencial, ou se não volta, é o governo do Distrito Federal, né? O que o sindicato nós pretendemos nessa audiência é reafirmar o novo protocolo de segurança
para que a gente tenha o máximo possível de tranquilidade, né? Claro que a gente está aí diante de uma cepa que é bastante contagiosa, né? E praticamente nós estamos voltando ainda sem protocolo. Aqueles protocolos lá do início da primeira onda e da segunda, eles praticamente se tornaram obsoletos. Então a ideia nossa nessa audiência é reafirmar o novo protocolo de segurança, para que a gente possa minimamente passar para todos os pais, todos os funcionários e toda a comunidade escolar o máximo possível de segurança no ambiente da escola, que a escola possa ser o ambiente que dê resposta a essa necessidade de toda a comunidade, termos uma educação de qualidade, mas que essa educação seja também precedida de segurança dentro da escola. Então, nesse sentido, o sindicato está reafirmando a necessidade de um novo protocolo, tendo em vista essa nova cepa bastante contagiosa aqui no Distrito Federal e no Brasil. Rodrigo, segura aí um minutinho. Vale a gente lembrar que a Secretaria de Educação já confirmou o início das aulas na rede pública para 14 de fevereiro, também com a presença dos alunos nas salas de aula. A gente pediu para o Sindicato das Escolas Particulares, do Sindicato dos Professores de Escola Pública, né? Um posicionamento sobre como eles estão se sentindo para essa volta e a gente vai assistir juntos agora. Pode rodar. Com essa nova variante e o aumento do número de casos de Covid, é muito precoce afirmar que iniciaremos o ano letivo de forma 100% presencial. Temos que pensar agora em vacinar todas as crianças e até lá avaliar o cenário da pandemia. É claro que o retorno 100% presencial é o ideal e é o que todos nós desejamos. Mas hoje muitas escolas públicas não têm condições de receber 100% dos alunos. Tudo precisa ser avaliado com muito cuidado. No dia 14 de fevereiro, se a pandemia continuar descontrolada, com o aumento do número de casos e sem a completa imunização dos estudantes, o governo precisa dialogar e apresentar uma outra alternativa que não seja o retorno 100% presencial, pois as vidas precisam ser preservadas. A gente pediu uma resposta à Secretaria de Educação, mas eles nos informaram que não iriam se pronunciar hoje, porque de tarde mesmo, daqui a pouco, vão ter uma coletiva de imprensa para anunciar como que vai funcionar o esquema para voltar às aulas. Então a gente continua acompanhando esse caso, quem sabe amanhã a gente traz uma definição mais assertiva quanto à volta das escolas públicas. Rodrigo, quando a gente fala aqui que as crianças estão em casa enlouquecendo os pais, evidentemente isso é verdade, quando a criança deixa um pai doido, mas a questão não se resume a isso, né? Porque, por exemplo, a Vitória Caroline diz o seguinte: tem alunos que não conseguem ter acesso à plataforma online ou não têm o dispositivo para assistir às aulas, então ela preferiria que as aulas voltassem presencialmente. A Kellen Amorim diz o seguinte: olha, nós pais temos que trabalhar, principalmente quem não tem emprego fixo e trabalha com diária, então para mim a escola é um lugar mais seguro. O que a gente tem que fazer é cobrar vacina e vacina rápido. Vamos ver por fim o resultado da enquete, gente, como é que terminou os números das pessoas que votaram com a gente. Acho que só uma minoria que está disposta a mandar os filhos de qualquer jeito, viu? Para estudar. Vamos ver juntos. 19%, o índice se manteve. Não aguento mais esses meninos dentro de casa, estou em tempo de enlouquecer. 81% dos telespectadores, que é a soma das primeiras duas opções, ou dizem que querem esperar a vacina chegar para todas as crianças, ou então votam na volta semipresencial, que é uma forma mais segura. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Gostaria que você nos mantivesse atualizados na segunda-feira sobre o resultado da reunião de vocês, para a gente poder noticiar aqui e as pessoas em casa ficarem sabendo como é que voltam os professores das escolas privadas também. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Malta. E esperamos e faço um apelo a toda a comunidade que se vacine, né? Vacine seus filhos e que todos os professores possam voltar da forma segura com todos vacinados, né? Sem dúvida nenhuma, a educação passa por um momento difícil, né? A rede particular, Malta, nós temos mais de 400 estabelecimentos particulares, então você tem escola que tem plataforma que funciona, tem escola que não está conseguindo, e é necessário que a gente tenha segurança do ambiente e ao mesmo tempo a qualidade da educação e que a família possa ter essa opção de ter a aula presencial e a aula também híbrida para aqueles que queiram aguardar o melhor momento para que seus filhos possam voltar para a escola. Esse é o objetivo do sindicato, né? Que se discutam ao máximo possível a escola como um ambiente seguro para que a gente possa voltar à normalidade no ambiente escolar. Tá certo. Muito obrigado pela presença. Até a próxima. Gente, ontem nós mostramos aqui que os servidores públicos federais protestaram em frente ao Banco Central pedindo reajuste. Depois do protesto, o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou, né? Mas o vice-presidente Hamilton Mourão e parlamentares não veem espaço para reajustes neste momento.
Enquanto servidores ameaçam parar, parlamentares responsabilizam o Palácio do Planalto pela crise. Quando da votação do orçamento, eu alertei o país e o presidente Bolsonaro dos riscos que seria sinalizar um reajuste apenas para as carreiras policiais. Isso certamente geraria um efeito em cadeia de reivindicação das outras categorias. Antes mesmo das queixas dos parlamentares, o presidente já havia sido fortemente aconselhado a não adotar essa medida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que alegava falta de espaço fiscal, ou seja, de dinheiro para bancar a medida. Mas Bolsonaro insistiu, porque as carreiras policiais estão entre as categorias que mais apoiam o governo. Questionado se haveria chance de um aumento para mais servidores, o vice-presidente foi categórico. Você sabe muito bem que não tem espaço no orçamento para isso, né? Vamos aguardar aí, né? O presidente não bateu o martelo nisso aí ainda. E o espaço orçamentário é muito pequeno, né? O que vai salvar a gente de vez é vacina para todo mundo. 100% da população vacinada e essa Omicron não vai ter espaço com a gente. Hoje, o DF completa 1 ano do início da vacinação contra a Covid-19. De lá para cá, mais de 5 milhões de doses foram aplicadas. E a imunização está sim funcionando, porque você está vendo que o número de casos graves e de mortes em decorrência da doença diminuíram bastante nos últimos meses. Tudo graças à vacinação. Lídia Marques, enfermeira do Agarran, mal conseguiu descrever a emoção de ser a primeira vacinada no DF. Foram meses trabalhando em uma situação de pressão, com medo. Essa vacina vai vir e vai ajudar a população, vai ajudar todas as pessoas que precisam e nos ajudar a superar tudo isso que a gente passou, que não foi fácil. No mesmo dia, a primeira idosa a ser vacinada no DF foi a Glória Nery da Cruz, de 76 anos, moradora do Lar dos Velhinhos Maria Madalena, no Núcleo Bandeirante. Eu estou feliz da minha vida, porque eu sou a primeira pessoa do DF a ser vacinada. Em nome de Jesus. Os primeiros grupos a serem vacinados foram trabalhadores da saúde da linha de frente no combate à pandemia, idosos e deficientes que vivem em abrigos, cuidadores dessas instituições e indígenas. Teve gente que se produziu toda para receber a dose de esperança. Se eu não filmar, o Glaucio me mata. Daí em diante, a vacinação seguiu conforme as doses chegavam, avançando por grupos prioritários, de acordo com a idade e comorbidades. Mas, além de postos lotados em alguns momentos e das filas exaustivas, teve briga também. Na UBS 5 de Ceilândia, uma mulher se revoltou porque ainda não podia ser vacinada. Ela jogou frascos de vacinas no chão. E os jovens? Só orgulho. Em agosto de 2021, quando a vacina chegou para pessoas com 18 anos e adolescentes de 17, foi registrada a maior procura pela vacina. Por outro lado, o grupo que menos procurou as doses foi das pessoas que têm entre 35 e 39 anos. Hoje, os especialistas comemoram o resultado da campanha. São quase 78% de pessoas completamente imunizadas aqui no DF. E mesmo que nas últimas semanas o número de infectados tenha aumentado muito e a taxa de transmissão esteja em 2,31, ou seja, cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 231, o número de mortes pela doença aqui no DF está bem abaixo do que quando a variante Delta estava em alta, por exemplo, em abril do ano passado. A vacina realmente está alcançando seu propósito, que é diminuir os casos complicados e diminuir os óbitos. 1 ano depois, e após muitas polêmicas, o público-alvo da vez são as crianças de 5 a 11 anos, que, vale lembrar, devem ser vacinadas sim. Essa vacina, elas já foram feitas em crianças nos Estados Unidos, mais de 8 milhões de doses. Crianças com as 2 doses já passam de 5 milhões nos Estados Unidos. Não há nenhum relato de efeito adverso grave e não há óbitos relacionados a essa vacina. O que preocupa algumas pessoas ainda são as reações adversas, como a miocardite e o mal súbito. O especialista explica que elas existem em qualquer medicamento, mas as complicações da doença podem ser piores. As reações adversas, em geral, são leves. Elas são tratadas com sintomáticos, com repouso, hidratação, compressa de gelo no local da injeção.
Você quer levar seu filho para vacinar? Então você precisa dessa informação agora. Depois da chegada de outras 16 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde da vacina infantil da Pfizer, o GDF ampliou a vacinação de crianças para as idades de 8, 9 e 10 anos. Começa hoje. A Vanessa Ferreira está ao vivo com a gente, tem as informações. Vanessa, as outras faixas etárias vão continuar sendo vacinadas também, né? O que a gente fez agora, o que a gente está vendo é aumentar a possibilidade. Menino de 8, 9 e 10 anos que não tenha comorbidade pode procurar o posto de saúde na companhia dos pais ou dos responsáveis e se vacinar também, não é isso? Exatamente, Malta. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo e a você também. A gente está aqui na UBS 2 de Sobradinho 2, onde está acontecendo a vacinação para esse público de 8, 9 e 10 anos que começou a ser realizada hoje. Lembrando que continua valendo a vacinação para o público de 11 anos, que começou no domingo. E essa ampliação aí, Malta, como você falou, foi possível graças à chegada de mais de 16 mil doses aqui ao DF. E até agora, a gente já recebeu mais de 32 mil vacinas destinadas ao público infantil. A vacina da Pfizer-BioNTech específica para o público infantil, tá? E aí, lembrando aos pais e responsáveis que na hora da vacinação é necessário que a criança esteja acompanhado pelo pai ou pelo responsável, portando um documento oficial com foto, com a caderneta de vacinação e no caso das crianças com comorbidades, crianças de até 11 anos com comorbidades, é preciso estar com o laudo médico que comprove a comorbidade ou a deficiência da criança, conforme as especificações que estão no site da Secretaria de Saúde, tá? E outra coisa, crianças que receberam vacina, alguma outra vacina nos últimos dias, devem esperar 15 dias para tomar a vacina contra a Covid-19. Malta, eu tô aqui agora com o Júlio, que tem 11 anos e tomou a vacina hoje. Ele estava muito ansioso para tomar a vacina e também para conversar com a gente, tá? Júlio, como é que você se sente aí tomando a vacina? Me conta um pouquinho. Eu me sinto muito feliz e muito alegre por causa que a gente viveu 2 a 3 anos e eu sem nenhuma proteção, vamos dizer, mas com máscara, álcool, se protegendo. E hoje... Doeu? Não doeu nada. Quem tá com medo pode vir vacinar do mesmo jeito. Pode vir vacinar, que é muito bom e não dá nada. Tá bom, Júlio. Olha, e hoje começou, né, para esse público de 8, 9 e 10 anos. E aí tem aqui também a Manuela, pequenininha, que tomou a vacina. Ela tem 9 anos. Manu, doeu tomar a vacina? Não doeu. E aí, você tá aliviada? Sim, tô até melhor, assim, tô mais calma. Então tá bom. Deixa eu falar aqui uma coisa com a mãe da Manu. Você estava ansiosa para chegar esse momento de vacinar a sua filha? Como é que você está com o coraçãozinho agora? Eu estava bem ansiosa, mas eu acho que ela estava mais ansiosa que eu. Todo dia a mãe chegando a minha vez. Porque a mãe tinha tomado, o pai, né? E ela estava ansiosa para a hora dela chegar. Enfim, chegou e ela foi uma das primeiras que queria vir hoje. Que bom. Gente, muitíssimo obrigada, tá? Pela entrevista de vocês. É isso, Malta. Lembrando que a vacinação está acontecendo em 14 pontos em todo o DF. Vai de 8 da manhã até as 5 da tarde. Nesse ponto onde a gente está aqui, agora no horário do almoço, de meio-dia às 13 até 1 da tarde, os funcionários estão almoçando, então o ritmo está um pouco mais lento, mas a fila está caminhando. Mais cedo ela estava indo bem longe, agora já tá menor, tá? Mas é isso, todos os dias de 8 da manhã às 5 da tarde está acontecendo a vacina em 14 pontos do Distrito Federal. Malta. O que me chamou a atenção foi que a menininha ali está percebendo reações adversas da vacina que a gente não tinha nem visto a ciência apontar, que é deixar a pessoa mais calma. Ela falou que ela está mais calma agora que ela tomou a vacina. Muito fofo. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Bom, quem se lembra do emblemático caso da Naja de Brasília lá em 2020, mal a pandemia tinha começado, lembra que a Naja picou o Pedro Krambeck, foi aquela bagunça, libertou as companheiras, que quando descobriram era uma rede de tráfico de animais? Pois é, muitas vezes a história se repete de uma forma parecida. Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu
17 cobras da espécie corn snake, também um jabuti, 2 pés de maconha, uma chocadeira com ovos de serpentes e 4 terrários. Estava tudo isso dentro de um apartamento lá em Taguatinga. Por isso que tudo indica que se trata de tráfico de animais. A Kátia Gomes foi até a delegacia falar com o delegado que investiga esse caso. É com você, Kátia. Oi, Malta. Pois é, exatamente. Ele criava todos esses animais, como você disse, dentro de um apartamento, né? Então, foram 17 cobras apreendidas, que já foram levadas para os CETAS e estão sendo agora bem cuidadas. O delegado que investiga esse caso é o Alan Rosseto, que está aqui ao meu lado. Ele trabalha na DEMA e vai dar mais detalhes desse caso. Delegado, uma boa tarde. Como é que vocês chegaram até esse homem, né? Porque dentro ali de um apartamento, os vizinhos sabiam ou não? Como é que chegaram até ele? Primeiramente, boa tarde a todos. Esse caso se resume ao fato de que nossa delegacia ela trabalha com diversas denúncias diariamente. Esse indivíduo, que foi autuado em flagrante, ele já era objeto de investigação por nossa delegacia, estava sendo investigado por crimes ambientais e, aliado a isso, na data da sua prisão, nós recebemos uma denúncia recentíssima, informando que ele estaria com diversos animais em situação irregular naquele exato momento. A partir disso, nós deslocamos até o local e conseguimos autuá-lo em flagrante por crime ambiental e recuperar todos esses animais que estavam em situação de irregularidade. E o que vocês encontraram dentro do apartamento? Nós localizamos exatamente 17 cobras, umas em estágio inicial, outras já bem grandes. Encontramos também um jabuti e também uma chocadeira com 16 ovos de cobras, o que nos leva a crer, e isso ainda será objeto de investigação, de que esse indivíduo exercia o tráfico de animais silvestres, exercia o tráfico ilegal de animais. E ele morava sozinho? Com quem ele morava? Ele morava com a sua companheira, que também foi autuada em flagrante, foi deslocada até a delegacia e também responderá por crime ambiental. E como eu disse, delegado, então todos esses animais foram levados para os CETAS, né? Qual será a destinação deles depois? Eles foram encaminhados a essa entidade responsável por dar toda a estruturação e a partir disso essa entidade dará a destinação correta a esses animais. E delegado, ele se ficar comprovado sobre o tráfico, né? Ele vai responder por esse crime. Como é que vai ser essa investigação? As apurações continuam. Ele já irá responder pelo fato de possuir esses animais em seu apartamento. Agora nós buscamos esclarecer se, de fato, ele se valia desse comércio ilegal, desse tráfico de animais. E, uma vez comprovado, evidentemente responderá também pelo tráfico. E fica a curiosidade, delegado, como é que esses animais se alimentavam? Da última vez nós mostramos que o Pedro Crambeck, ele inclusive criava ratos dentro da própria casa, do próprio apartamento também, para poder alimentar essas cobras. Como é que elas eram alimentadas? A alimentação desse tipo de situação é bastante padronizada e geralmente, como você bem disse, os proprietários eles se valem de restos de animais, na maioria das vezes ratos congelados, e a partir do fracionamento desses animais eles realizam a alimentação diária. Na delegacia ele prestou depoimento, ele falou alguma coisa, o que ele disse? Importante ressaltar que o indivíduo ele possui diversas passagens, inclusive por tráfico de droga e furto. Na situação, foi também encontrado na casa dele pés de maconha e instrumentos para uso de droga. Aqui na delegacia, ele apenas assumiu a autoria dessa maconha. Em relação aos animais, ele preferiu ficar em silêncio e se manifestar apenas judicialmente. Agora a investigação continua. As investigações prosseguem a fim de que nós possamos esclarecer e confirmar que ele realizava o tráfico ilegal de animais. Tá certo, então, delegado, muito obrigado pelas suas informações. E, Malta, o que reforça isso também é o fato de que, atualmente, ele não trabalhava. Ele era biólogo, mas não tinha uma profissão fixa, né? Então, indica que realmente ele ganhava dinheiro com o tráfico. Eu volto com você. Sem falar, né, Kátia, claro que a polícia precisa apurar de forma mais detalhada, porque é o papel da investigação mesmo. Mas se ele tinha terrário, se ele tinha chocadeira para ovo, ele queria ter o quê? 200 cobras dentro de casa? Provavelmente não. Então encontrou uma maneira de reproduzir essas serpentes para que talvez ganhasse dinheiro com elas mesmo. É a hipótese mais provável. Obrigado, viu, Kátia, pelas informações. Um professor de natação tem levado para dentro de condomínios do Distrito Federal aulas que podem ajudar a salvar vidas. É mesmo? O público, crianças que ainda estão aprendendo o beabá da natação. É um processo de aprendizagem e tanto, que também deve envolver pais, mães e responsáveis. Você aprendeu a nadar com quantos aninhos?
10. O pequeno Lucan, desde pequenininho, já aprendeu as técnicas corretas de nadar. Com o tempo, ele aprendeu a mergulhar, boiar e também dar braçadas na água como ninguém. Para a mãe do Lucan, a natação vem acompanhada de outros esportes e também de uma alimentação saudável. Meus filhos não usam antibiótico, eles não adoecem, eles sempre estão na natação, está um pouquinho chovendo, eles fazem natação toda semana. É também questão de qualidade de vida para a vida toda. Abre o peito, respira melhor, tem uma rotina, tem a disciplina dos horários. Para treinar o filho, ela decidiu investir e contratar os serviços particulares do professor de natação, Jocélio Rodrigues. Tem 7 anos que eu dou aula de natação. Eu comecei a dar aula em academias e depois resolvi trabalhar como autônomo, atendendo só em condomínios. Nas piscinas, Jocélio ensina desde cedo as técnicas para se evitar possíveis afogamentos. Depois que eles conseguem se salvar sozinhos, eu começo a introduzir outras técnicas para eles. E o pequeno Lucan agradece, demonstra carinho pelo tio de natação. Para a mãe do Lucan, o objetivo é ensinar o filho, além de nadar, talvez ser um grande atleta, mas também ensinar o filho os riscos da água, principalmente na natureza. Não é questão de luxo, nada disso. A natação é para a gente sobrevivência. A criança sabendo se defender se cair numa água, sabendo boiar até chegar socorro, para mim é sobrevivência. Ele já caindo e sabendo esperar socorro, sabendo sair para o cantinho. Isso eu falo, se tiver num esporte no lago, num barco no lago, se tiver numa cachoeira no interior de Minas, ele já sabe correr até a beiradinha, nadar ou esperar o socorro boiando. Jocélio já sabe, dar aulas particulares de natação é um caminho bom e onde as crianças aprendem mais rápido. Isso pode ser ensinado também com bebês também. Primeiro começa em casa, durante o banho, para o bebê se acostumar com a água e depois trazer elas para a piscina para tentar ensinar elas a boiar. Segundo dados do Corpo de Bombeiros do DF, só em 2020 houve 23 ocorrências de afogamento, sendo dessas 11 em piscinas. Já em 2021, o registro se concentrou no mesmo patamar, 23 registros, sendo 9 casos de afogamentos em piscinas. Mas em casos de acidentes aquáticos, os bombeiros reforçam: todo cuidado é necessário. A regra básica e principal é: nunca deixe uma criança sozinha, mesmo que ela saiba nadar. É importante saber que, se você estiver dentro da piscina, com a criança ou ainda dando banho nela em uma banheira, se precisar se ausentar, mesmo que por pouco tempo, leve a criança com você. É importante sempre manter a atenção nas crianças, estejam elas próximas ou não de ambiente de piscina. Isso pode ocorrer de forma muito rápida. Que gracinha. Gente, mas é importantíssimo, né, você colocar as crianças desde cedo para poderem lidar com água, porque isso pode salvar vidas. Às vezes você não está olhando o seu menino, sua menina o tempo todo, algo acontece, ele consegue ali pelo menos boiar e pedir ajuda. Não sei se foi o Weber, o diretor de jornalismo, que contou pra gente que botou os filhos dele bebês ainda para fazer natação, mas é super importante, viu, gente? Outra novidade, a partir de agora, as mulheres aqui do Distrito Federal podem contar com um novo aplicativo de carona, que foi todo pensado só para elas. Como é que chama? Lady Driver. A plataforma é totalmente feminina, desde o desenvolvimento até o serviço, que também é prestado exclusivamente por mulheres. A história de que mulher e volante não combinam é coisa do passado. E é justamente o Lady Driver, maior aplicativo de transporte feminino do mundo, que veio para acabar de vez com essa história. É que a plataforma contrata apenas mulheres e as corridas atendidas por essas motoristas são destinadas exclusivamente a mulheres e crianças. A Lady Driver tem alguns diferenciais em relação a outros aplicativos, tanto para as passageiras quanto para as motoristas. O aplicativo tem como principal pilar o serviço de agendamento. O formato busca garantir o atendimento da viagem solicitada pela passageira e proporcionar para a motorista um faturamento adequado, previsível e constante. O novo aplicativo dá prioridade à segurança. Além de ter sido pensado exclusivamente para o público feminino, a plataforma é rigorosa na hora de admitir as motoristas. Todos os CPFs são verificados e os que não são verdadeiros não podem completar o cadastro. A Marismar aprovou a iniciativa.
Ela conta que uma plataforma pensada para mulheres é essencial. É, de certa forma, uma segurança, é um plus na questão de segurança. Você entra, o cara começa a te chamar de meu anjo, aí você senta, eu tenho que sentar atrás dele, porque senão se eu sento do outro lado, onde eu moro faz muito calor, você normalmente usa short, vestido, o cara já está de lá e está toda hora, quer dizer, é um negócio meio preocupante. Um alívio também para a Vanusa, que já era motorista em outros aplicativos. Quando soube do Lady Driver por meio das redes sociais, logo fez o cadastro. Ela conta que já passou muito sufoco com passageiros e a proposta dessa nova plataforma vai trazer mais segurança quando estiver trabalhando. Assim que eu iniciei a primeira corrida, chamou o cadastro de uma mulher. Quando eu cheguei lá, era 2 homens. Eu passei direto e eles ficaram chamando e eu não parei. Para mim vai ser melhor pela segurança, porque aceita só motorista mulher, só se cadastra motorista mulher e também a passageira também é só passageira mulher. As atividades aqui em Brasília começaram nesta segunda-feira. Para utilizar o aplicativo, é necessário fazer o download. Existem versões disponíveis para Android e iOS. Depois de instalar o app no telefone, é preciso fazer um cadastro. E o mais importante é ter respeito, né, gente? Você viu a mulher contando que usa short porque onde mora faz calor, não pode sentar do lado direito ali do carro porque fica no campo de visão do motorista que começa a falar meu anjo, minha querida, minha linda. Fica aqui o pedido também para os motoristas de aplicativo, né? Meu anjo, minha querida, minha linda, meu docinho. Você fala isso para a mulher que é sua esposa, para sua filha, mas para uma desconhecida que entrou no seu carro, ela pode interpretar de forma diferente. Então, para o bem de todos, melhor usar termos mais sóbrios, né? Gente, estamos ainda em janeiro e aos fins de semana especialmente, tem as luzes ali na esplanada que todo mundo pode ver, é de graça, é maravilhoso. Mas eu não sei se você sabe, mas você pode ter acesso à cultura de graça também aqui no Distrito Federal. Por exemplo, visitando as exposições do CCBB. Você não precisa sair nem do Brasil, nem de Brasília para conhecer artistas aclamados no mundo inteiro. Veja só um deles que está lá exposto no CCBB. Você já ouviu falar nesse nome? Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo? Não? E de Cavalcante? Ficou mais fácil, né? Estamos falando de um dos nomes mais importantes da arte no Brasil. Várias obras do artista brasileiro fazem parte do acervo permanente do Museu do Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB. É um orgulho muito grande para nós os nomes que nós temos aqui. E como você já disse, nós temos aqui sim obra de Cavalcante e esse próximo ano de 2022, né, exatamente agora no início do ano, em março, a gente vai comemorar o centenário. Di Cavalcante foi um dos principais ativistas da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922. Di Cavalcante, ele é um artista importante para a arte brasileira. Ele foi um dos responsáveis pela Semana de 22, que era um momento onde se pensava a identidade do Brasil. Um Brasil que é continental, que é vasto, diverso. Era um trabalho, um projeto dos artistas bastante grande, sintetizar isso em imagens. Então a Semana de 22 foi emblemática. Ele fez o cartaz, ele estava bastante atuante nesse momento. A gente tem obras do Di Cavalcante aqui, tem uma pintura, tem serigrafias e de outros artistas também desse momento. E do Atos Bulcão também, que é um artista que dialoga muito com Brasília. E acho que é uma oportunidade grande das pessoas terem contato com essas obras pessoalmente e tornar acessível mesmo a cultura e a história da arte brasileira. Então, é uma oportunidade grande de conhecer esses artistas aqui. O Museu Permanente do CCBB existe desde 2016. O objetivo é fazer uma homenagem a todos os artistas brasileiros que influenciaram a história da arte no país. Além disso, o Centro Cultural quer aproximar a cultura dos brasilienses. Correto, exatamente. Nós temos aqui um acervo de obras de artistas brasileiros. Essa exposição ela é uma exposição permanente do Museu Banco do Brasil e ela é aberta ao público, visitação gratuita. Nós estamos aqui com essa exposição aberta de terça a domingo, no horário das 9 às 18 horas. Apesar de não ter custo, é necessária a retirada de ingressos no site da Eventim ou na nossa bilheteria fixa aqui, disponível aqui dentro do CCBB. O mais interessante dessa exposição, que hoje é fixa
aqui no Museu do CCBB é que a maioria dos quadros aqui expostos, eles estão vindos de edificações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que é o banco mais antigo do país em operação, que foi inaugurado lá em 1808, no Rio de Janeiro, com a chegada da família real portuguesa, Dom João VI, aqui no Brasil. Parte desse acervo foi identificado em nossos edifícios, nossos prédios, agências, nos corredores dos nossos grandes edifícios sede, e foi feito todo um trabalho de identificação, de reconhecimento, para que eles pudessem fazer parte do nosso acervo, pudessem estar aqui no nosso museu, para que a gente conseguisse levar isso ao conhecimento do público, que é assim, uma das nossas principais funções aqui, com esse acervo, com esse museu. Ficou interessado na exposição? Então, anota aí a dica do CCBB. Eu queria convidar vocês a visitarem o museu, a conhecerem o museu, e o programa educativo oferece também visitas mediadas com nossos educadores, todos os dias, meio-dia e 18 horas. Vem encontrar aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre esse acervo. Muito bom, deixa eu terminar com o vídeo da dona Luzia conversando com a neta dela que eu prometi no comecinho. Roda aí. Bem, vó, ele trabalha bem? Hã? Ele trabalha bem? Quem? O Felipe? Ele não trabalha bom igual ele. Ele que desenha aquele desenho que liga as máquinas. É, vó? Aqui tudo é que faz. Até os desenhos, a dona Luzia acha que eu tô fazendo desenho. Não, dona Luzia, só o jornal. Não. Beijo pra você que tá em casa. Fique com Deus. Amanhã a gente se vê 11h45 ao vivo aqui no SBT. Tchau.